Oi, eu sou o Lucas e eu vou te contar como que você pode fazer para decorar textos inteiros, para decorar capítulos inteiros. E para que você consiga entender melhor como é que isso funciona, acho que é bom você saber como que surgiu. O nome desse método é método John Place de memorização, porque foi um professor universitário chamado John Place que criou, digamos assim, esse método. Quando ele estava na faculdade ainda cursando, ele tinha que tirar 10 numa prova de psicologia. Só que o professor dele disse que ele não ia conseguir tirar essa nota a não ser que ele decorasse 7 capítulos do livro. E isso dava mais ou menos 23 mil palavras, tá? Então, ele não se conformou, obviamente, com o que o professor falou e ele não sentou num canto e chorou porque não ia dar. E ele pegou e foi atrás e conseguiu decorar os 7 capítulos. E agora eu vou te contar como que ele fez isso, para que você também consiga fazer. Mas antes ainda de falar do método em si, eu preciso falar uma outra coisa que é você, antes de fazer, de aplicar esse método, é importante que você esteja focado, porque ele não vai funcionar se você não estiver prestando atenção naquilo que você estiver fazendo. E também é importante você ter em mente que simplesmente decorar capítulos de livros não te torna uma pessoa mais inteligente, não te torna alguém que sabe lidar melhor com as informações. É muito melhor você entender aqueles 7 capítulos para depois decorar do que você simplesmente deixar para estudar na última hora e decorar achando que aquilo vai te adiantar de alguma coisa. Até pode te fazer ir bem numa prova, mas você não vai ter aprendido aquilo de fato. Então é melhor que você estude o texto antes de tentar decorar ele através desse método. Mas agora então vamos pro método, né? Bom, para começar você tem que pegar e ler a primeira frase. Você pode ler em voz alta, isso potencializa o método, ou você pode ler simplesmente com a sua mente, ler normal, não precisa vocalizar. Mas se você vocalizar, é melhor porque o seu cérebro, quando ele escuta a sua própria voz falando algo, ele consegue gravar melhor aquilo. Então você pode optar aí por essas duas. Então você vai ler a primeira frase, vai até um ponto ou até uma vírgula, dependendo ali do qual tamanho da frase. E o que você vai fazer? Você, antes de ler a segunda frase, você vai ler a primeira e daí depois vai ler a segunda. Aí, antes de ler a terceira frase, você vai ler a primeira, vai ler a segunda e vai ler a terceira. Antes de ler a quarta, você vai ler a primeira, vai ler a segunda, vai ler a terceira e vai ler a quarta. E assim por diante até chegar no final do texto. E eu posso te garantir que quando você chegar no final do texto, se você não souber ele de cor, pelo menos 90% dele você vai ter na sua cabeça. E 90% de um texto do tamanho que for é muito. Mas se você fizer isso direito, bem focado, se você, na hora que estiver repetindo as frases, estiver pensando no que elas estão falando de fato, quando chegar no final você com certeza vai ter decorado, tá? Então, você pode aplicar esse método para estudar para uma prova que você vai ter daqui pouco tempo. Você pode usar esse método para decorar uma música, para decorar uma poesia, para decorar, não sei, talvez o Código Penal, o Código Civil, o Novo Testamento da Bíblia. Você pode usar esse método para você decorar o que quiser. Só que eu falo aqui novamente que é melhor que você entenda o que você está lendo, ao invés de simplesmente decorar. Se você usar esse método do jeito que eu falei certinho, você com certeza vai conseguir decorar. Mas se você entender antes de decorar, vai ser muito mais útil para sua vida aí e para os seus estudos. Então, se você quiser saber mais sobre técnicas de memorização, como essa, se aprofundar nessa técnica, se aprofundar em outras técnicas, aprender não só como memoriza, mas também a como estudar, como revisar um conteúdo da maneira correta, acesse o link que está aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estão precisando de técnicas de memorização, que estão precisando saber como é que estuda de uma maneira melhor.